Oi, gente, tudo bem? Bom, hoje nós iremos apresentar a análise literária do livro Seminário dos Ratos, da Lídia Fagundes, e o capítulo 7. Bom, o primeiro conto é As Formigas, que é o conto em primeira pessoa e fala sobre duas amigas. Uma faz direito e outra medicina. E elas alugam um quarto e quando elas vão olhar a casa, elas encontram um caixote com ossos dentro, ossos de um anão. E aí, quando chega de noite, elas conseguem ver que tem muitas formigas lá nesse caixote. E as formigas, elas começam a montar os ossos. E elas ficam aterrorizadas, com muito medo, e elas fogem daquele lugar, elas nunca mais voltam lá. E ao decorrer do conto, é possível observar que a montagem dos ossos feita pelas formigas é uma forma metafórica das experiências de vida das moças. Já o segundo conto é O Senhor Diretor, que fala sobre uma senhora, Maria Emília, de 61 anos, e ela acaba passando em frente a uma banca e ela vê na capa de revista um casal se beijando, e aí ela fica indignada, fica revoltada, e aí ela começa a escrever uma carta pro diretor de televisão. E escrevendo a carta, acaba fazendo uma reflexão da sua vida, né? E ela faz, ela demonstra essa indignação que ela tem ao ver, né, o casal se beijando. Então, nesse conto vai mostrar isso, vai mostrar a reflexão da vida dela, vai mostrar o que ela queria ter feito. Já o terceiro conto é Tigrela, que é um dos contos mais conhecidos da autora, que Tigrela vai ser uma mistura de uma mulher e de um tigre. E nesse conto vai ter a Romana, né, que a Tigrela vai ter muitos ciúmes de Romana e elas dividem o quarto. E ela vai ter muitos ciúmes de Romana, e Romana tá tentando voltar com seu ex-marido. E a Tigrela, ela tem realmente sentimentos, assim, coisas de humano mesmo, como ter ciúmes, né, ficar bêbado e tudo mais. E a Romana vai ter muito medo de que a Tigrela possa fazer alguma coisa com ela mesma, então ela fica olhando o relógio e tudo mais. E o quarto conto é Herbarium, que fala sobre uma menina, que vai ser em primeira pessoa também, mas fala de uma menina que ela é apaixonada no seu primo, né, no seu primo mais velho. E o seu primo mais velho é botânico, então, para agradar ele, né, dar uma impressionada, ela procurar uma planta para ele, uma folha para ele, rara, né, uma planta mais diferente, assim. E aí, ela vai em busca dessa planta e ela acha, e ela volta para casa. Só que quando ela volta, ela vê ele com uma menina muito bonita, né? Então ela fica muito enciumada, ela fica muito chateada, porque ela gostava muito dele. E aí ela pensa que não vai mais entregar para ele e tudo mais, só que no final das contas ela entrega. Então esse conto, ele faz ele mostra esse amadurecimento que ela teve em, né, entregar a flor, né, a planta para ele, mesmo ele gostando de outra pessoa, mesmo não sendo recíproco, né, esse sentimento dela. Então mostra essa maturidade que ela teve. No conto A Sauna, temos um conto psicológico que retrata a reflexão do protagonista sobre seu passado e como ela afeta o seu presente. Nesse conto, vemos o protagonista chorando em uma banheira, triste pelas decisões que tomou ao longo de sua vida. Então ele começa a refletir sobre como no passado havia seduzido a mulher de seu melhor amigo, que se chamava Rosa. Até que isso causa o fim da amizade dos dois, e ele, tentando fugir dessas decisões, decide se mudar para longe e acaba conhecendo uma nova pessoa por quem se apaixona e acaba se casando. Entretanto, essas decisões e essa culpa que ele traz de seu passado jamais o abandonam. E isso vai culminando no momento presente, onde ele chora naquela banheira, tentando consolidar esse passado que traz em seu peito e tentando atingir um ponto de paz.
No conto Pombo e a Namorada, uma história de amor, acompanhamos a história de uma moça que tinha um amor platônico por um homem chamado Antenor. Entretanto, esse não compartilhava do mesmo sentimento que ela. Com o passar dos anos, ambos acabam se casando com pessoas diferentes, mas a protagonista nunca tira esse sentimento de amor por Antenor que ela possuía. Então, com o passar de mais alguns anos, ela decide ir até uma cartomante, que revela que o seu amor verdadeiro viria pela rodoviária. Então já a avó, ela acaba descobrindo, olhem só, que Antenor havia se tornado justamente motorista de ônibus. E mais uma vez ela reacende a chama dessa paixão e no desfecho do conto acabamos vendo que, mesmo assim, apesar de tudo isso, ela não consegue conquistar o amor de Antenor como ela possuía por ele. O que traz uma reflexão de que nem tudo aquilo que nós imaginamos como certo para nós é de fato o que vai se concretizar. No conto WM, acompanhamos a história do personagem Vlado, que está em um hospital psiquiátrico. Mas vejam só, Vlado é esquizofrênico e ele foi enviado para esse hospital após matar a sua namorada, que se chamava Wing. Só que ele não tem noção de tudo isso e acredita que está lá só para acompanhar a sua irmã Wanda. E ao longo do conto, nós vamos tendo a mistura de várias características reais com imaginárias, aspectos do seu passado com coisas do presente, vão se fragmentando, criando uma atmosfera um pouco confusa que você precisa prestar bastante atenção para conseguir entender o que realmente está se passando e criando uma narrativa extremamente imersiva nesse conto psicológico. No conto Lua Crescente em Amsterdã, acompanhamos a jornada de um casal que viaja pelo mundo conhecendo diferentes localidades. Entretanto, justamente na viagem para Amsterdã, acabamos vendo que apesar de tudo parecer flores, eles também tinham seus problemas. E nessa viagem as coisas acabam fugindo um pouco do planejado e sem ter onde dormir e nem o que comer, eles vão passar a noite no banco de uma praça com fome. Enquanto estão lá, uma menina passa comendo um pedaço de bolo, que olha para eles com uma certa tristeza, mas continua seu caminho até que um pouco adiante ela decide retornar para dividir aquele pedaço de bolo. E quando ela se vira, ela se depara com a situação de um passarinho bicando uma borboleta no lugar onde antes estava o casal, e os dois haviam desaparecido. Esse final pode ser uma metáfora para mostrar que nem tudo o que parece ser sempre bom é realmente bom e que esse relacionamento podia ser muito desgastante para ambos os lados. A Mão no Ombro. A Mão no Ombro é um conto que narra a experiência de um homem em um jardim atemporal com céu verde e uma lua peculiar. Ele se sente estranho e desconectado e refletindo sobre sua existência quando observa uma estátua de uma jovem. Aí vem memórias de infância na cabeça dele, uma sensação que a morte se aproxima e essas coisas. E após acordar de um sonho, ele questiona o significado da vida e suas relações familiares. Acaba percebendo uma constante presença no jardim, né, se sentindo observado, e ele reflete sobre a fragilidade da vida e sente que poderia escapar da morte, mas é interrompido com alguém o acordando. Bom, o conto A Presença, ele narra a história de um jovem a um hotel que é principalmente frequentado por idosos, e esse hotel é relatado como Hotel Mausoléu, que antes era vibrante, mas hoje em dia é triste e esgotado. E essa presença desse jovem acaba causando um desconforto nos idosos que viviam por lá, por conta da sua vitalidade. Então os idosos se sentiam bastante ameaçados por isso. O porteiro reflete sobre o impacto do jovem e como os idosos buscam segurança juntos em suas histórias de solidão e perda, que acabam se tratando com a juventude do protagonista. Durante o jantar, o jovem acaba desrespeitando um ambiente silencioso e acaba gerando um mal-estar. E no final ele acaba se sentindo mal, indicando que sua presença não era bem-vinda naquele lugar, não trazer renovação. Bom, já o conto Noturno Amarelo, ele fala sobre uma introspecção do protagonista que frequentemente refletiu como suas ações afetaram aquelas pessoas, não só a si mesmo, mas aquelas pessoas ao seu redor também. No caso, a protagonista é a Laura. Ela revisita episódios da sua vida que agora fazem sentir-se culpada, como por exemplo não ter ido visitar sua avó, ter roubado uma peça de xadrez do seu avô, e eventos que evocam memórias dolorosas e confusas. À medida que ela revisita essas lembranças, acaba acontecendo uma luta interna dentro dela,
que ela tenta entender seus erros, mas também os impactos que seus erros tiveram nas outras pessoas e nas suas decisões. E o que acabou acontecendo com as suas relações ao longo do tempo por conta dessas decisões. Esse processo de reflexão a leva a um conforto com a sua própria identidade e a busca por redenção. Bom, enquanto a consulta se passa num consultório psiquiátrico, onde o paciente se passa pelo médico. E esse paciente era Maximiliano, que se passou pelo médico, e chega um outro paciente lá, o Samuel, que chega que ele tem medo obsessivo da morte, e o Maximiliano prescreve para ele enfrentar o seu medo, assimilando ele a um paciente que tinha medo de automóveis. E basicamente prescrevendo para o paciente Samuel se matar. E como ele era um outro paciente, ele basicamente passou isso para o Samuel. O Samuel sai de lá perturbado e o médico de verdade depois chega alheio à situação. Bom, já o conto Seminário dos Ratos, ele é o conto principal desse livro. Ele fala basicamente sobre uma reunião pública e que os ratos invadem essa reunião pública e acabam comendo, né, roendo os políticos que estavam lá, né? Uma reunião política e os ratos invadem e acabam roendo. Dentre esses políticos está o secretário do Bem-Estar Público e o chefe das Relações Públicas. Lídia fala de um jeito irônico e absurdo para passar pela censura esse conto dela, por conta que, como estava na época da ditadura, ela queria fazer uma crítica à ditadura, mas ela não poderia escrever livremente por conta da censura. Com isso, ela escreveu desse jeito esse conto e, bom, basicamente foi isso. Ela escreveu desse jeito, fazendo uma crítica à ditadura, e foi isso. Lígia Fagundes Telles é uma das mais renomadas escritoras brasileiras. Ela aborda seus personagens com uma forte carga psicológica, retratando bem como eles pensam e como eles acham que devem agir em cada situação, o que torna cada uma de suas obras bem únicas. Ela sempre age com muita intimidade no psicológico desses personagens. Então, através disso, ela consegue retratar as relações humanas, tanto um com os outros, como também como eles enxergam o mundo ao seu redor e como eles acham que as coisas devem acontecer. Através disso, ela consegue realizar críticas à sociedade, ela consegue trazer temas muito complexos também sobre como a sociedade atual funciona. Ela usa muitas metáforas para poder trazer esses pontos de forma interessante e que realmente demandam uma boa análise e interpretação do leitor. A obra Os Ratos é formada por uma coletânea de contos que acabam formando a estrutura final do livro. Entretanto, falando justamente sobre o conto que denomina o livro, o conto mais importante, que seria Os Ratos, temos uma narrativa não linear, com vários ambientes contrastantes e carregada de analogias e simbologias que são usadas para fazer uma sátira, tanto à forma de sociedade atual quanto ao governo da época, que diz respeito à ditadura. Então temos uma narrativa que, apesar de curta, é muito carregada em vários aspectos psicológicos e sociais. O clímax da obra acontece com a invasão dos ratos, enfatizando o furor caótico em ambientes que deveriam ser organizados e justos. Assim, podemos dizer que os ratos são utilizados como uma metáfora para poder trazer toda essa corrupção envolvida na sociedade e também a deterioração dos aspectos morais, sociais e políticos da época. No viés político e ideológico, a autora fez o contraste entre a racionalidade e a irracionalidade dos ratos e de suas ações. E também ela falava sobre a hipocrisia e a falta de empatia que era presente na sociedade contemporânea. E a autora, para poder driblar a censura que tinha sobre a ditadura militar, ela fez uma certa tática que era colocar esses diferentes contos primeiro, antes, e deixar o último, que era mais importante, que falava sobre isso, que criticava isso, por último, e dar o nome do livro com o título dele, que é o Seminário dos Ratos. E também tem a comparação que a gente escolheu a música Cálice, do Chico Buarque, que fala sobre a ditadura militar. Bom, trouxemos aqui 2 questões de vestibular.
Eu vou primeiro ler a introdução da questão, a questão, e depois eu irei falar a resposta. Questão do vestibular. Lídia é uma escritora que trabalha com mistério e pequenas revelações, porém não se entenda errado, sua escrita não é religiosa e nem mítica. Se a religiosidade é no modo como ela escava a banalidade em busca do seu miolo. Se há misticismo, ela se esconde em sua inclinação para valorizar as zonas subterrâneas da existência. Etimologicamente, o grego alegoria significa dizer o outro, dizer alguma coisa diferente do sentido literal. Regra geral, a alegoria reporta-se a uma história ou uma situação que joga com sentidos duplos e figurados, sem limites textuais, pode ocorrer num simples poema, como num romance inteiro, pelo que pode ter afinidades com a parábola e a fábula. Primeira questão. No conto Seminário dos Ratos, há um fato banal que se torna extraordinário no percurso narrativo. Descreva esse fato, apresente 2 elementos do enredo que colaboram para a construção do conflito narrado. Bom, a resposta dessa pergunta seria: no início do conto Seminário dos Ratos, de Lídia Fagundes Telles, um barulho perceptível apenas ao secretário do Bem-Estar Público e Privado ressoa na casa em que se encontram. Diversos membros do poder estatal logo em seguida percebe-se a invasão do local, por ratos que destroem espaço e mantém várias pessoas que se encontram para um seminário sobre esses mesmos roedores. Nesse sentido, pode-se perceber que o medo em relação aos ratos fazia sentido para aqueles detentores do poder. Não somente porque foram eliminados, mas pelo fato de se organizarem ao final do evento em uma espécie de também seminário. Agora a segunda pergunta. Há no conto Lídia Fagundes Telles a elaboração de uma alegoria. Identifique qual é o elemento central dessa alegoria e explique seu sentido, considerando o período em que o conto foi publicado. E a resposta dessa pergunta seria: a alegoria vista em Seminário dos Ratos diz respeito às estruturas de poder político e financeiro brasileiro do final da ditadura militar. O conto, que foi publicado pela primeira vez em 1977, reflete a burocracia, o poder militar associado à burocracia, violência, influência norte-americana, além da incapacidade das figuras de lidarem com a população que deveriam governar. Assim, os ratos do conto possuem uma imagem ambígua. Podem tanto representar os militares como aqueles que gostariam de acabar com o sistema vigente. Bom, agora vamos trazer um pouco do resumo do capítulo 7. O capítulo aborda questões centrais sobre preconceito, racismo e exclusão social na literatura, utilizando exemplos de literatura marginal e periférica. Ele discute como o preconceito influencia nossas interações, sendo sempre parciais com as pessoas. Em seguida, a obra Olhos d'Água, de Conceição Evaristo, é analisada como nas representações de escrevivência, resgatando histórias de mulheres negras marginalizadas pela sociedade, refletindo suas vivências e lutas diárias contra o racismo. O termo literatura marginal também é abordado, nascido durante a repressão da ditadura militar, como um movimento literário que desafia os padrões editorais tradicionais e dá voz às experiências da periferia e exclusão social. A literatura de Carolina Maria de Jesus é mencionada como exemplo de resistência e denúncia das condições sociais, sendo notável por sua linguagem simples e direta. O debate sobre a revisão gramatical de sua obra questiona se a correção dos seus desvios seria uma forma de subjugar sua autenticidade ou preservá-la como marca do racismo estrutural na literatura brasileira. Bom, nosso trabalho foi esse, esperamos que vocês todos tenham gostado. E é isso, um beijo. Tchau!